Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. A nossa convidada de hoje é a pastora Bruna Sanoli. Pastora, seja bem-vinda e boa noite. É um prazer ter a senhora aqui conosco, viu? Uma satisfação enorme saber que a senhora hoje vai trazer aí uma palavra que vai edificar muitas famílias. Amém. Miliane, para mim é um prazer estar participando aqui. Que Deus possa continuar te usando, trazendo aqui esse conteúdo e que seu ministério cresça mais e mais. Eu costumo dizer o nosso, né, pastora, porque quando a gente leva a palavra de Deus, leva o conhecimento a todos, a gente faz com que as pessoas elas consigam se desenvolver, conhecer verdadeiramente a Deus e o Espírito Santo, que é ele que faz essa transformação na vida de todos nós. Realmente é uma grande satisfação e quero que a senhora fizer, assim, peço para que a senhora faça uma oração para que Deus possa, né, nesse momento, a gente sabe que a gente vai trazer um tema que é justamente, né, a oração, o segredo da vitória, e eu queria a gente poderia começar justamente por isso, por uma oração, para que a gente possa edificar a casa aonde vai chegar esse episódio do nosso podcast. Amém. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai querido, neste momento, ó Pai, nos colocamos diante de Ti, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar na direção, Pai, deste momento, ao qual estaremos juntas aqui, compartilhando, Pai, da Tua palavra, compartilhando dos Teus milagres, aonde, Pai, essa gravação, esse momento, ó Pai querido, aonde a nossa voz alcance, Teu Espírito Santo possa ir junto, Pai. Abençoe toda a equipe, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Pastora, como a gente vai trazer, né, esse tema de oração, que é o segredo da vitória, a gente vamos começar um pouquinho falando para o pessoal de casa. O que é oração? Né? O poder que ela nos traz. Porque às vezes a gente fala tanto em sucesso, em vitórias, mas a gente não conhece como é que a gente pode chegar até ela. Porque eu creio que através da oração, dessa conversa com Deus, dessa sinceridade, eu até digo assim, da nossa amizade com o Senhor, da nossa conexão, é que a gente consegue, né, transformar a nossa vida. Sim, verdade. É o que você falou. A oração, ela é a conexão, né? Ela é a intimidade. Se eu ficar um tempo sem falar com você, a gente acaba perdendo a conexão, acaba perdendo a intimidade, acaba perdendo o assunto. E a oração é exatamente isso. Ela traz a intimidade, você com o Pai, ela traz a conexão, você com o Pai, ela compartilha ali no momento de angústia, de alegria, ela compartilha ali o momento. Então a oração é isso, é a sua conexão diretamente com Deus. E como foi que a senhora, assim, posso chamar de senhora, né? Fica à vontade. Como é que a senhora percebeu que essa oração transformou a sua vida? É exatamente isso, a nossa conexão. Né? Quanto mais você ora, mais você se aproxima e recebe do Senhor o fortalecimento, a sabedoria, a direção, o equilíbrio necessário para vencer todas as dificuldades, para vencer ali o momento em que você está passando. A oração, ela foi a chave no momento mais difícil e tem sido em todos os dias a chave para continuar vencendo, para continuar colhendo do Senhor tudo que eu poderia colher. Porque a Bíblia fala, tudo que pedis em oração, crendo, você recebe. Então a oração, ela faz com que tudo que falta ali naquele momento, tudo que você queira buscar, você recebe. Verdade. Inclusive, a gente vê várias passagens, né, da importância da oração, né, lá em Abraão, também ao seu filho, que até o próprio servo de Abraão orou para que achasse a tão noiva que ele pediu para o servo. Também tem a passagem de Ana, quando ela orou para que o filho dela... Então, assim, a gente vê que a oração é um alimento. E até a gente levando um pouquinho para a ciência, hoje também já é comprovado que a oração, né, ela cura, né, ela mexe com nossos neurônios também. Então, assim, por isso que eu pedi esse tema à senhora, que é tão importante da oração, né? Então, assim, eu queria que a senhora falasse, assim, um pouquinho do seu ministério, que veio através
da oração, a senhora com certeza foi agraciada por Deus para que isso acontecesse. Sei que a senhora ora até hoje, né? Então, assim, eu queria que a senhora falasse um pouquinho como foi que surgiu o seu ministério através dessa oração. O meu ministério, ele se inicia muito cedo, né? Eu sou de um berço evangélico, né? Minha mãe é evangélica, e aí houve um momento em que ela se afastou e o Senhor chamou a minha irmã Gisele, que inclusive é uma das que mais me ajuda aqui no ministério, de tudo aqui, de oração, de tudo. E a partir desse momento, em 1996, nós reiniciamos a nossa caminhada com Cristo e aí começa a conexão novamente, a busca pelo Espírito Santo, a busca por milagres, a busca por conhecimento. E há 2 anos atrás, que foi assim um fato que marcou, porque assim, nós vivemos de momentos, né? Então, o momento que marcou foi há 2 anos atrás, no dia 27 de dezembro, ao qual eu necessitei fazer uma cirurgia de emergência na hérnia de disco, né, na L4, L5, e houve ali um erro médico, né? Eu vinha diariamente na correria, já com ministério, né? Eu sou pastora aqui em São Paulo, na Assembleia de Deus Nações. Eu canto, sou cantora também, sou mãe, sou amiga. Então eu vinha nesse ritmo frenético, né? Corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá, e sempre muito independente, né? Sempre fiz as minhas coisas, sempre corri atrás, tal. E há 2 anos atrás foi quando houve essa cirurgia, que foi o boom do stop na minha vida. Qual o diagnóstico seria não andar e depender de sonda. E assim eu fiquei durante 3 meses. Eu dependia de uma sonda para fazer as minhas necessidades e eu tinha a paralisação total da minha perna esquerda, a qual isso impossibilitava de andar, de fazer todas as atividades. E a oração foi a base para que tudo aquilo que eu estava passando não desmoronasse. Porque o primeiro sentimento que vem quando acontece algo que vai além do que podemos fazer, né, que vai além das nossas possibilidades humanas, a primeira sensação é que acabou. Já era. Mas Você não vai mais conseguir os sonhos, os projetos, tudo que você estava fazendo parou. É um ponto final ali, né, naquele momento. E realmente foi o que aconteceu comigo. Ali foi um ponto final da Bruna Sanoli. Ali foi o ponto final do Ministério Bruna Sanoli. Ali foi o ponto final da mãe Bruna Sanoli, porque eu fiquei impossibilitada de me mover, né, para fazer as minhas necessidades, para tomar um banho, eu precisava de ajuda. Eu precisei que alguém me desse banho. Eu usava fraldas. Então ali foi exatamente o ponto final dos nossos olhos humanos pela situação a qual eu me encontrava. E a oração, ela fez com que abrisse os meus olhos para aquilo que a palavra diz, né? Tudo que pedisse, se crer, ore, continue. Então era o combustível de cada dia. Sabe aquela gotinha, o gotejar? A oração era o gotejar da esperança no meu coração. Todos os dias em que me via naquela situação, todos os dias em que eu olhava, em que eu sentia, porque eu sentia muitas dores, né? Uma coisa é só você ver a situação, outra coisa é você sentir na pele. Passar. Eu via que não havia possibilidades. Eu tentava de todas as forças do meu corpo me mexer, me levantar, fazer com que o meu organismo voltasse ao normal, mas eu não conseguia. Então, não era algo que eu poderia fazer. Era algo que passava de mim. Era algo que realmente é um milagre. Que eu tanto preguei, um milagre que eu tanto profetizei na vida de muitas pessoas. Isso eu estava precisando naquele momento. E a oração, ela fez com que todos os dias eu olhasse para Jesus. Todos os dias eu lembrasse das suas promessas. A oração, ela me deu equilíbrio para naquele momento ao qual eu estava passando, eu realmente olhasse para o Senhor,
que era dele que vinha o meu socorro, que as promessas que ele tinha sobre a minha vida não iria falhar. E tudo que eu pedisse, crendo, eu iria alcançar. Era a misericórdia do Senhor sobre mim todo dia. E isso eu consegui através da oração. Porque eu acho muito lindo o que o Senhor faz nas nossas vidas. Eu ia dormir medicada, com medicação muito forte, com muitas dores. Então, quando eu conseguia dormir, eu fechava meus olhos e falava assim, finalmente eu vou passar mais um dia, né? E quando eu fechava os meus olhos, eu abria os olhos espirituais, eu sonhava que eu abria os olhos, via a visão do meu quarto e simplesmente virava as minhas pernas e levantava. E era tudo muito claro, e aquilo me dava uma paz, trazia uma paz. Então eu sabia que ali era a oração que todos os dias eu fazia, e o Espírito Santo vinha e acalmava. Era ali o consolo. A oração me deu sabedoria, porque muitas vezes, Williane, em momentos difíceis, nós perdemos a cabeça e acabamos falando besteira, né? E a nossa E palavra, até ela tem poder. desejando, né, pastora? E até desejando, que é normal, viu, gente? É normal. No começo eu desejei, eu falei assim, Senhor, me leva, é muita dor. Senhor, por que eu tô passando por isso? Pai, é normal, somos seres humanos. E a oração, ela fez com que eu equilibrasse a minha mente e o meu coração e o meu espírito diante do Senhor. De entender que Deus, de maneira nenhuma, queria que eu passasse por aquilo. Ele, como um pai, né? Um pai que é maravilhoso, ele nunca vai querer o mal para os seus filhos. Nós que somos falhos, nós que somos seres humanos, nós desejamos sempre o melhor para os nossos filhos. Imagina Deus. Então a oração, ela fez com que eu tivesse equilíbrio de entender que tudo é uma fase, que tudo é um momento para o nosso próprio crescimento. Eu falava para o Senhor, Senhor, se eu tenho algo a aprender, se eu tenho algo a valorizar, que eu passe logo dessa fase, né? Porque já viu aquela pessoa que faz a prova e é reprovada? Ela vai fazer a prova até ser De aprovada. novo. De novo, e de novo, e de novo. Eu falava, não, Deus, em nome de Jesus, me ajuda, Espírito Santo, a passar essa fase. Me ajuda, Espírito Santo, a confiar em Ti verdadeiramente. Me ajuda, Espírito Santo, a saber que o melhor o Senhor tem preparado para mim. E foi através da oração que isso foi possível. Não é porque eu sou boazinha, não era porque eu já era pastora, não era porque eu vim de um berço evangélico, não, mas a oração, ela me impulsionou, ela me ajudou a seguir em frente. Verdade. E a gente pode até interceder pelas pessoas através da própria oração, né? Eu digo a senhora contando esse testemunho porque a gente hoje foi doloroso o que a senhora passou, claro, né? A gente não deseja a ninguém, mas foi um aprendizado muito grande. Sim. E hoje a senhora tem como testemunho para outras pessoas. E eu me lembrando, a senhora falando, né? Eu me lembrando em 2021, eu passei por um processo da pandemia, né? Inclusive eu perdi um cunhado, uma cunhada, meu marido foi entubado, eu também tive Covid, meu filho teve Covid, e tudo isso em 30 dias a gente passou tudo isso. Então, assim, isso foi muito forte dentro da minha casa, até me emocionar ainda falar sobre isso, porque foi muito forte. Mas eu agradeço a Deus por isso hoje, porque foi ali que eu aprendi a ter conexão com o Senhor. Eu não tinha essa conexão com o Senhor. Foi onde eu ouvi a voz pela primeira vez, né? Quando ele dizia, se ajoelha e ora, se ajoelha e ora. Então, assim, foi algo muito forte, né, para mim, até hoje. E, assim, depois desse dia, eu sempre tento, às vezes a gente na correria, cansado, até não quer ler, não quer buscar, mas o Espírito Santo chega lá e acorda, bora, tá na hora de orar. Né? Então, assim, isso é algo... Por isso que eu quis trazer esse tema. Porque a oração, ela é feita a fé, né? Não há fé sem oração. E eu acho que não há oração sem fé. Porque é através da oração é que a gente consegue mover a nossa fé. Então, assim... E tudo isso eu vejo como milagre, como uma vitória. Né? Às vezes a gente fala assim, a oração, o segredo da vitória, o sucesso com a vitória. Mas assim, às vezes as pessoas já acham que só o sucesso, o segredo para alcançar a vitória está relacionado a dinheiro, a bens materiais. Não, E a gente não. vê que não, que isso tudo é só uma consequência. Né? Ele permite em situações a qual nós passamos, assim, diferente,
não só nos provar que verdadeiramente Ele é Deus na nossa vida, não só que a nossa conexão seja maior, mas a dar valor ao que realmente importa, né? A gente chega ao ponto de entender que tudo aqui nessa terra é passageiro, bens materiais são passageiros, que a maior glória da nossa vida é a nossa salvação, que a maior vitória da nossa vida é verdadeiramente conhecer a Cristo, né? Em momentos da minha oração eu falava ao Senhor, que foi quando eu comecei a retornar aos meus movimentos, foi quando o Senhor me deu uma canção, né? Tudo é permitido, né? Eu pedia tanto uma canção e no momento de dor ali, no momento o Senhor, Ele me tomou ali no quarto e eu começava a ouvir a canção a qual eu tenho hoje, que ela é Meu Salvador. Eu falava assim, que os meus passos possam sempre seguir em tua direção, meu rei. Eu falava, Senhor, mesmo que eu não consiga andar novamente, eu não vou parar de adorar o Senhor. Porque isso não significa que tu não és Deus. O Senhor pode não ter feito da maneira que eu queria, porque eu queria ter saído da cirurgia, aí pulando por aí, mas o Senhor continua sendo Deus. Então, nós alcançamos a intimidade tão profunda ao ponto de entender que o maior e o melhor está dentro de nós, que é a presença do Senhor, independentemente do que aconteça conosco. Falei, Senhor, eu te agradeço por tudo que eu já vivi, por lugares que eu já andei, mas se essa for a minha condição a partir de agora, ter que depender de uma cadeira de rodas ou ter que ficar aqui, eu não vou parar. Eu vou usar as armas que eu puder, se for através de um celular, eu vou continuar cantando, eu vou continuar declarando que tu és Deus. E neste momento, né, nessa profundidade de oração, neste momento ali com Deus, eu chorando, eu falando para Ele a sinceridade do meu coração, que eu não iria desistir, que eu iria continuar, o Senhor me deu a canção. E a canção falava que os teus passos possam sempre seguir em tua direção, meu rei, que a minha vida seja espelho refletindo a tua glória. E uma voz falava assim, mas que passos que você nem anda, que passos que você não consegue nem se mexer. E foi quando o Espírito Santo me tomou e eu voltei, comecei a voltar aos movimentos e assim prossigo, só progredindo para a glória de Deus. Amém. E, inclusive, levando esse testemunho muito bonito, né, para outras pessoas que estão passando por esses problemas, não só de saúde, mas financeiro e outros, porque tem tantos problemas existentes nesse mundo de hoje, né, um testemunho desse é de, assim, que vai engrandecer a vida de muitas pessoas, né, então, assim, acho que o que a gente quer passar hoje aqui é realmente a sua conexão com o Senhor, né, que é A tão nossa importante. conexão, que é a mais importante de todas, que mesmo que aos seus olhos ali você não esteja alcançando ou atingindo, ou não esteja acontecendo aquilo que você deseja, Deus ele está no controle de tudo. E o maior privilégio, o maior bem que você possa ter é a salvação. O maior bem que você possa ter é que você tem uma aliança eterna com Cristo, né? E que Ele está te vendo sim, Ele está em todos os momentos te contemplando, que Ele seja a totalidade do seu coração. Que você não se apegue a palavras, que você não se apegue a momentos, a situações, a coisas que não alcançou, mas que você se apegue sim a que Deus é tudo em você e que o seu coração possa ser cheio da glória de Deus, cheio da paz que excede todo entendimento. Foi isso exatamente que eu vivi. A paz que excede todo entendimento é aquela que não se explica, se vive, né? Mas como? Tá dando tudo errado? Como? Não tá acontecendo nada e ela tá aí feliz, e ela tá aí. É a paz que vem do Espírito Santo de Deus através da oração, é a paz que vem do Senhor, que é o que Ele quer que tenhamos todos os dias da nossa vida. Verdade. Pastora, depois desse testemunho que a senhora passou aí para todos nós, o que é que a senhora pode deixar para o pessoal de casa, né, também voltado à oração, para que elas possam ter uma conexão melhor com o Senhor, que elas possam ir em busca da palavra do Senhor, o que é que a senhora pode deixar, né, para o pessoal de casa voltado a essa palavra, eu acho que é linda, que é a oração.
A oração, ela é a chave para tudo. Ela é a chave para a sua conexão com Deus, ela é a chave para o seu crescimento espiritual, ela é a chave para o seu crescimento na graça, ela é a chave para o seu entendimento de todas as coisas. Muitas coisas você não vai ter resposta. Muitas coisas você realmente não vai ter resposta, mas você vai ter o entendimento de que Deus está no controle de tudo e que a preocupação maior é a salvação da sua alma. Nós não vamos conquistar tudo aqui nessa terra, porque nós não somos aqui. Nós não pertencemos aqui a essa terra. Mas o maior bem nós já temos, que é a nossa salvação, é a vida eterna. E nisso sim devemos pensar, e no reino sim devemos buscar. Inclusive, eu acho que um exemplo que passamos todos juntos, né, porque foi mundial, a Sim. pandemia, né? A Veio nos pandemia mostrar isso. Veio veio mostrar nos que não tem cor, não tem rico, não tem pobre, não tem gordo, não tem magro, né? Tem um ser humano que necessita de algo maior. E Eu é acho isso que que é a diferença, né? É o que serve e o que não serve. Né? Mas, você também está passando. Deus é o consolo, Deus é o equilíbrio. A diferença é a presença do Senhor através da oração. tem pessoas também que muitos dizem assim, eu não sei orar, né? Mas assim, orar é conversar, é o que eu sempre digo. Orar é conversar com o Senhor, é levar ao Senhor aquilo que está dentro de nós, porque tem coisas que só Ele pode nos consolar, né? Que é essa paz que a gente fala. E, inclusive, em relação a essa parte de que muitas pessoas falam que não sabem orar, o que a senhora poderia deixar para essas pessoas? Que elas busquem, mesmo que às vezes a gente quer orar e não consegue, não é verdade? Às vezes a gente Verdade. quer orar, a gente quer orar e não consegue e acaba meio que desistindo. Por vários motivos, o cansaço, o estresse do dia a dia, a correria, e acabamos esquecendo de orar. Então, assim, as pessoas dizem, eu não vou orar porque eu não sei. Mas o que é que eu posso? O que é que a senhora pode deixar para essas pessoas que insistem na oração, que insistem nessa conversa com o Senhor? Como é que a senhora pode dar um exemplo para essas pessoas? Olha, a oração, ela requer esforço. Né? Realmente a nossa vida, ela é frenética, ela é correria o tempo todo. Então, se nós não tivermos uma disciplina, porque o ser humano, ele tem disciplina. Ele faz o que? Ao acordar, ele vai ao banheiro, ele escova os dentes, né? Quem vai trabalhar tem que tomar um banho, se trocar. Então, isso é uma disciplina, porque ele precisa realizar essas tarefas ali para que o trabalho, as funções que ele vai realizar no percorrer do dia saia de forma correta. E a oração, ela também precisa de um esforço. Nós precisamos ter um momento ali, não só antes do trabalho, ou depois, ou antes de dormir. Então, precisamos ali do esforço de ter um momento com Deus. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, o tempo que você conseguir. Então, precisa de um esforço, sim, porque muitas vezes você vai estar cansada, muitas vezes você vai estar sem vontade, muitas vezes você vai estar muito ocupado, mas é necessário a disciplina, tirar ali os minutinhos para estar orando, entendendo que a oração ela é necessária para mim. Ela é totalmente necessária para mim. E também, não só isso, como usar a sinceridade. Deus é aquele que conhece o nosso coração. Né? E quem é Deus? Quem é? O soberano. Então não adianta ficar poderoso, maravilhoso, grandioso. Ele sabe, ele conhece todas as palavras. Por mais palavras difíceis que eu possa usar, não será nada diante do que Deus é. Então, a sinceridade do nosso coração é importante na oração. Então, eu tenho a disciplina, a sinceridade e a simplicidade. Deus não precisa de artifícios nenhum, porque Ele sonda o nosso coração. Então, se eu chegar diante de Deus e apenas sentar e dizer assim, estou tirando esse minutinho aqui para orar. Se eu apenas sentar e fechar os meus olhos, isso já vai ser o suficiente, porque Ele sabe exatamente o que está passando comigo. Eu não consigo falar, eu não consigo expressar, então eu vou usar a sinceridade e a simplicidade. Deus, eu estou aqui. Eu não sei como falar, eu não sei como te pedir, mas me ajuda. É isso que o Pai quer. É isso que o Pai quer, né? Então, é isso que eu digo para você que está aí nos assistindo.
é usar a disciplina, a sinceridade e a simplicidade para falar com o Pai, porque Ele vai te ouvir. Verdade, eu acho que o importante é justamente tudo isso que a senhora falou, né? E ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que o nosso coração está cheio. Eu ri naquela hora que a senhora falou, porque eu me lembrei da minha oração, quando a voz disse, se ajoelhe e ore. Eu fiquei, "Oxi, eu vou orar o quê? Como é Vou que orar. é? Como é que eu vou fazer?" Né? Mas aí que foi que eu hoje entendo assim, por que Deus honrou? Porque eu vejo que foi uma honra, né? O milagre é uma honra. Porque Deus não precisa fazer um milagre para dizer que Ele é Deus. Ele Não, é e pronto. pela Então, sua eu entrega. acredito e vejo dessa maneira que ele honrou. E eu me ajoelhei e disse assim, nunca me esqueço, Senhor, nem sei por que eu tô orando, tô orando. Não sei por que eu estou orando, mas tem de misericórdia da minha A vida, da minha simplicidade e a família. sinceridade. Aí, e foi poucas as palavras, a oração foi essa. Então, assim, e eu sei que ele me ouviu, né? E por Sim. isso que hoje eu vejo a oração de uma maneira diferente. Antes, quando eu ia à igreja e tal, eu dizia, "Oxe, eu não sei nem orar, o povo ora tão bonito assim, eu não sei orar assim não." Inclusive, eu não sei, eu digo, eu não sei orar assim não, minha oração é tão assim, que eu até digo assim, eu não sei nem orar muito falando, assim, feito as pessoas fazem, assim, né, narrando. Eu oro mentalmente mesmo, eu entrego ao Senhor mentalmente, muitas das vezes, meu esposo, quando está orando em casa, ele ora narrando, né, assim, falando. Falando. E às vezes eu estou Que também é sentada. uma chave, viu, Eliane? Depois você exerce em casa. A oração em palavras, ela é importante também. Assim, eu agora estou começando, mas como eu tenho muito essa conexão só em Sim, pensamentos, sim, né? também. Aí eu fico só, às vezes eu sento assim, fico só conversando. Acho que ele disse, essa mulher tá com problema, porque eu fico só sentada. É, mas é verdade. Aí eu fico só sentada assim, eu digo, oxi. Aí ora, ele diz, tu orasse? Eu digo, orei. Mas é porque é dessa maneira que eu me conecto com Deus. É como se fosse Isso eu. é o lindo de Deus, que Ele sabe como cada pessoa se conecta a Ele, né? Ele não vai dizer assim, ai, fulano, ele se conectou porque usou palavras bonitas ou que Beltrano não. Não, o Senhor, Ele conhece, Ele sabe a nossa conexão como é. E eu concordo com isso, porque eu acho que ele também bota a gente à prova. Quando Sim, a gente também não acredita muito nas coisas, né? Isso é aí eu tenho verdade. certeza, porque às vezes eu ia para a igreja, assim, que eu não era cristã, né? Eu me converti em 2021, bem recente agora, depois do que eu passei. E eu dizia assim, meu Deus, eu ia para a igreja, era uma zoada. Eu não entendia nada, porque eu sempre frequentava. Mas eu não entendia nada, e uns caía, e eu ficava questionando, para que isso? Veja, para que isso? Não é porque a gente quando eu digo assim, que eu costumo dizer que nós somos, por não ter conhecimento, nós acabamos falando coisas que não devemos, né? Por falta Não de deve. conhecimento. Inclusive, o Mulheres Iluminadas veio com esse intuito de levar o conhecimento para que as pessoas possam, né, ter uma visão maior de conhecimento para que elas não assim, julgue, vamos botar, não julgue as coisas, né? Então, assim, eu dizia assim, meu Deus, eu teve uma igreja mesmo que eu fui que eu tive vontade de correr. Mas foi porque, Fazia assim, é, você não entendia nada. aí eu digo, meu Deus, eu não, aí eu digo, vamos embora, não ficava, mas eu acho assim, que já também já era o trabalhar, né? E a gente não, quando a gente não entende, quando é leigo, a gente meio que fica criando coisas na cabeça e não entende e acaba julgando. E há muitas formas Até de que Deus, né? aconteceu comigo. Aí eu digo, Há, olha aí. Aí por isso que eu digo que ele bota a gente à prova. Porque aí aconteceu comigo. a multiforma de Deus. Ele vai usar pessoas de formas diferentes. Pessoas vão se conectar ao Senhor de maneiras diferentes. Tem gente que gosta de falar, tem gente que acaba sendo batizado em línguas, tem gente que gosta de movimentar a mão, outros gostam de rodar, outros gostam de chorar. Mas o importante é exatamente isso, a chave é exatamente essa. A conexão com o Senhor é maravilhosa. Ele vai olhar o nosso coração, ele vai entender ali o momento e ele vai receber a nossa adoração, ele vai receber a nossa oração e fazer conforme a sua vontade sobre nós. Aí, através disso que eu comecei a entender essas coisas. Porque aí veio acontecer comigo. Né? Aí eu digo, oxe, é para isso. Aí depois eu fiquei, Senhor, isso aconteceu, acho porque eu falava tanto.
Aí ele pegou, né, fez assim, eu vou te Peraí, deixa eu mostrar, fazer com que eu vou te você. mostrar como é que é. Exatamente, porque veja, primeiro eu escutei a voz, né? Aí depois comecei a frequentar a igreja, aí fui logo para uma igreja o quê? Pentecostal, que eu tinha Do medo, banco. né? Porque eu via aquilo tudo ali e eu ficava sem entender. E quando uma senhora veio me abraçar, quando ela me abraçou assim, que ela me soltou, já comecei. Começar a falar em línguas e marchar e aquela coisa. Eu digo, meu Deus, o que é que está acontecendo? Eu sem entender o que era que estava acontecendo. Você e você sem entender, mas ali sendo usada e ministrada pelo Senhor, né? Aí eu digo, meu Jesus. Aí daí foi que eu comecei, né, a estudar, me aprofundar e tentar entendendo o que é que estava acontecendo, mas eu fiquei assim meio perdida, assim, teve uma hora que eu fiquei, aí o pastor chegou, conversou comigo, disse que tinha sido batizado no Espírito Santo, que cada aí foi o que a senhora falou, né? Que cada um tem um dom diferente, Deus usa da maneira de com cada um diferente. E daí eu fui, mas quase todo culto que eu ia, eu botava para marchar e botava. Hoje não, hoje eu já tenho mais um controle, vamos dizer assim. Mas assim, por isso eu acho que às vezes eu tenho não sei, que um receio, porque quando eu vou orar muito assim, eu começo na minha mente, mas quando eu começo assim, aí sempre começa a acontecer, assim, aí eu começo a marchar, começo. E quando eu tô só em casa, aí é que o negócio, como diz meu marido, esquenta, né? Mas assim, é bem. Mas eu tive que passar para compreender, aceitar, né? E entender. Glória a Por isso, Deus. por isso que eu digo, ele pega a gente no que a gente mais fala. Com que a gente mais. Então, foi exatamente isso que aconteceu comigo, né? Eu profetizava muita cura, eu falava muito sobre cura, e aí o Senhor me usou nessa parte, né? Ele precisou ser o milagre em minha vida para que eu vivesse na pele aquilo que eu tanto falava, né? Que eu tanto via. É igual Jó, né? O inimigo foi lá e, ó, Senhor, ele te serve porque ele tem tudo. Deixa eu tocar. E foi isso exatamente que muitas vezes possa acontecer com cada um de nós. Quando eu estava num momento difícil, eu me lembrei muito de Jó. Eu falava assim, eu não passei nem um terço. Glória a Deus que eu estou aqui. Minhas filhas estão bem, estou sendo bem assistidas, eu tenho pessoas que estão cuidando de mim, eu tenho pessoas que estão me ajudando. Então, eu vou continuar, né? Eu não tenho assim do que reclamar, não tenho assim, eu tenho mais a agradecer do que verdadeiramente ficar te pedindo. Mas se for da sua vontade, que seja feita a sua vontade sobre mim. Eu quero muito levantar, eu quero muito poder percorrer esse Brasil, né? Porque uma das promessas do Senhor é que eu iria percorrer o Brasil contando o que ele fez na minha vida. E aí eu falei assim, mas se isso aqui for realmente a sua vontade, que seja feita a sua vontade. E o Senhor, ele veio de uma forma soberana e fez com que eu alcançasse o milagre, vivesse E eu o fico milagre. feliz pela sua vida, por ter. É como eu falei, não foi fácil, eu sei, porque a gente, Não cada é? um passa de uma maneira, né, diferente, mas a gente sempre passa, eu digo, pelo deserto, né? Mas a gente não deve permanecer no Não. deserto e quando a gente volta com o Espírito Santo mais, eu digo assim, com o Espírito Santo mais fervente dentro da gente, né? E como a senhora falou também, a gente ora para que não passe mais, porque nós somos carne, né? Somos falhos e temos essas divergências também não é que a gente não tenha nem fé, é que realmente a gente se encontra às vezes numa situação que a gente, nos olhos humanos, acha que não tem mais jeito mesmo. Verdade. Mas aí Deus vem e diz assim, vai sair. É de fé em fé e de vitória em vitória. A cada luta que Davi passava era a preparação do Senhor. Como ainda estamos na terra, nós temos que entender o seguinte: Deus ele não vai nos poupar das batalhas. Davi foi preparado para lutar como gigante no campo. Ele matou o urso, ele matou o leão. Então assim também vai ser na nossa vida. A cada fase, a cada momento, vamos vencer. A vitória é certa, é garantida. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos que ter essa certeza também de que lutas maiores virão, porém não passaremos sozinhos. Eu sei que o que eu alcancei, o meu milagre,
foi uma benção, mas eu falo para o Senhor, se mais lutas eu tiver que passar, que seja da mesma maneira, que o Espírito Santo em tudo me ajudando, que eu esteja em constante oração, que eu tenha a disciplina de buscar a tua face, que eu possa crer e confiar em ti, mas que eu seja aprovada em todos os momentos que eu tiver que passar. E que possa ajudar os outros, né? Que eu Sim, acho que com é o certeza. mais... E é isso que eu falo para todas as pessoas. Nós não estamos sozinhos. Você vai ter que passar por algumas coisas para alcançar coisas maiores. Entenda isso em nome de Jesus. É verdade. Lutas grandes vêm para vitórias maiores ainda. Em que em tudo que você possa passar, você passe debaixo da mão do Senhor, sem reclamar, sem questionar, entendendo que Deus é soberano sobre a sua vida. Amém. Eu creio assim também. Agora também, né, aproveitando, eu queria que a senhora falasse um pouquinho, que eu sei que a senhora estará aqui na nossa cidade, em Caruaru, dia 29. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho desse evento que vai ter, convidar também o pessoal, né, daqui do canal, daqui de Caruaru, das cidades vizinhas, para essa noite que eu sei que vai ser abençoada. Já fui várias vezes que o pastor Cláudio também veio, né? A pastora Sandra veio para outra igreja, mas eu não pude ir. Com certeza eu vou para esse do dia 29, ver essa noite, né, que vai ser assim grandiosa, iluminada na vida de muitas pessoas, porque a palavra ela faz isso, né? Ela transforma a vida das pessoas. Inclusive, não, o ano passado, foi 2023, eu acho, foi 23, ano passado. 23 ou foi 22, porque o Cláudio Duarte veio em 22 também, se eu não me engano, depois da pandemia. Acho que foi em 22. Que eu fui e, assim, foi uma noite que a pregação dele era como se ele estivesse falando para mim, sabe? E eu digo, meu Deus do céu, que eu acho que o Senhor desceu aqui e está falando comigo, porque foi o período que eu estava sem entender muito o que estava acontecendo comigo. E a forma que ele falou, que ele pregou, aquilo ali foi dizendo assim, ó, William, isso é para tu entender que Deus existe, que Ele é na tua vida. Porque às vezes Deus quer nos dar algo e a gente com medo não quer aceitar. Eu costumo muito dizer isso. Às vezes até a gente com medo diz que isso não é de Deus, não. Não é verdade. Eu mesma já senti isso. Eu não posso ser hipócrita de dizer que não. Sim. Porque eu já senti e às vezes até sinto. Mas hoje eu vejo um lado diferente de tudo que aconteceu na minha vida, porque foi um preparo, realmente, né, para o que Ele me entregou. E eu acho que se eu não tivesse passado por isso, por essas experiências, por essas dores, porque a gente passa pela dor, acho que eu não suportaria ouvir e vivenciar a dor do outro. Porque aqui, né, eu vejo muito isso. E principalmente como eu trabalho muito com mãe atípica, você vê constantemente a dor daquela pessoa, né? Então, assim, eu gosto de dizer, eu não quero ter só a empatia de sentir aquela dor. Eu quero ter realmente a compaixão de poder fazer algo por aquela mãe, por aquela criança, né? E poder ajudar a maior quantidade de mães e crianças que a gente puder. Então, assim, é uma caminhada que não é fácil. Quem está começando, né, que faz poucos meses que a gente está nessa transição, que até, inclusive, a gente vai sair do Mulheres Iluminadas para o ITEAC, que é esse instituto que já é voltado, né, específico para o autismo, para essas mães, acolher essas mães. Então, assim, é algo que se eu não tivesse tido aquela preparação, eu sei que talvez eu não aceitaria. Para mim, acho que seria bem mais difícil. Sim. Né? Dia 29 de abril, né? Aí, como eu falei para você, é um cumprimento assim das promessas do Senhor, a qual eu iria a lugares falar do amor de Jesus. Então, estar em Caruaru é um privilégio para mim. Não sei se você sabe, eu moro em São Paulo, nasci em São Paulo, porém eu conheci meu esposo em Caruaru. Então, assim, é uma terra boa. É a terra que eu fui buscar o meu amado, né? Então é terra boa, é terra fértil. E estar em Caruaru é um privilégio.
né? Eu tenho famílias, minha mãe mora muito próxima a Caruaru, São Caetano, meu avô mora também próximo a Caruaru, então assim, é muito gostoso. Estar em Caruaru é como se eu estivesse em casa, com a minha família, com os meus familiares. E uma coisa muito legal que você falou, William, que você sentiu que a palavra do pastor Cláudio foi como se fosse para você. E é exatamente isso que eu falo, as pessoas que forem participar, que elas possam ir com o coração aberto, né, desarmada, esperando e aguardando em Deus. Que a Verdade. palavra que seja ministrada, todos os louvores, vai ser uma noite abençoada, eu tenho certeza. Então, a palavra que vai ser ministrada através do pastor Cláudio Duarte, através da pastora Sandra Alves, os louvores do Paulinho de Jesus, o testemunho, até mesmo através de mim, né, que eu também possa ser usada e Sim. ousada pelo Senhor, que verdadeiramente você possa estar lá, esteja com seu coração aberto para receber, que seja Amém. verdadeiramente um dia para ficar marcado na história, no coração. Então, dia 29 de abril, às 19 horas, no Polo Comercial de Caruaru, estaremos juntos louvando e adorando o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Estaremos todos lá. Amém. Pastora, eu queria que a senhora deixasse uma palavra para as pessoas que estão em casa, né? E também lhe fazer um convite, né? Primeiro também agradecer por ter aceito, né, o nosso convite, mesmo que à distância, porque eu agradeço ao Senhor, porque temos também hoje essa possibilidade de fazer, né? Agradecer a internet por isso hoje. Ela quebra E fronteira. também queria fazer um convite, que no dia que a senhora estiver por aqui, venha nos conhecer, Ah, né? Venha vamos conhecer pessoalmente sim, com esse certeza. trabalho, né, que é social, né, que está vindo aqui para Caruaru, porque aqui em Caruaru nós não temos nenhum instituto voltado ainda para o autismo, seremos o primeiro voltado. Então, assim, que a senhora venha conhecer e saiba que a senhora está, aqui as portas estão abertas para a senhora vir sentir essa energia, sentir, né, a presença de Deus aqui nesse lugar, porque Amém. é muito, tem coisas que acontecem que você diz assim, meu Deus, só o Senhor mesmo para fazer isso. Eu quero parabenizar você pela iniciativa, né? Como é importante isso. Eu tenho um sobrinho autista, inclusive ele é de Caruaru, ele é de Caruaru e eu sei e entendo as dificuldades, né? Tanto do pai, da mãe, quanto do filho, e não só disso, mas de todos os familiares a poder lidar com isso, né? Aprender a lidar com isso. E é muito bom, muito importante ter alguém que possa falar, ter contato com as mães, possa de alguma maneira ajudar, possa de alguma maneira levar uma palavra, ouvir, que também é importante, né? Ouvir cada mãezinha, porque cada situação é uma situação, cada família. Então, parabéns, que Deus continue abençoando você, a Amém. sua equipe por essa iniciativa, que esse projeto, em nome de Jesus, Amém. cresça mais e mais e que quando eu estiver aí em Caruaru, eu possa estar conhecendo, em nome de Jesus, vendo o pessoal e falando um pouco mais sobre isso. Amém. E assim, como a senhora falou, não existe uma receita de bolo, né? É algo Não, muito individual. E é isso que é assim, que não. Como é que eu posso explicar? Por ser tão individual, né, porque existe o meio, que é a família, né, a aceitação, essa luta pela inclusão, que muitas pessoas não entendem. Nós temos preconceito porque nós não entendemos e nem buscamos entender essas questões. Não é só o autismo, são várias as questões sociais. Mas assim, eu acho que quando a gente tem essa, pelo menos essa empatia pelo sim, outro, a gente deve ir em busca desse conhecimento para que a gente possa dar um conforto melhor, né, para aquelas pessoas. E é muito importante isso que a senhora falou da família, que é o que a gente mais traz aqui, que é a integralização. As pessoas necessitam dessa integralização. Não é só dessa inclusão, porque não é só pegar um direito e incluir ele dentro da não. sociedade, mas sim essa integralização, esse respeito pela família, esse respeito pela mãe, porque a gente vê, Forte, veja, é muito, muito grande, 86% dessas mães são abandonadas pelos infelizmente. parceiros. É um índice muito alto. Então, assim, a gente tem que realmente tem que ter uma visão, um olhar, né, muito
muito assim, cauteloso, um olhar amoroso, um olhar que eu digo mesmo de compaixão para essas famílias. Às vezes, quando chega uma família aqui, a gente vê que os pais, inclusive a mãe, precisa muito mais de terapia do que a própria criança. Isso é verdade. É bem... Porque assim, aí vem vários fatores. Vem a aceitação, que muitos não aceitam, o que os pais não aceitam que os filhos têm. Aí quando vai buscar, já o nível, já o transtorno, né, não teve aquela estabilidade ou teve a evolução, porque a gente sabe que eles podem tanto evoluir como regredir, né? Então, assim, quando vem buscar, já o problema já está maior. Então, assim, Que em nome de Jesus, né, haja verdadeiramente a procura para que tudo se encaixe, para que haja um crescimento, para que haja um progresso nisso, né? Tanto da aceitação quanto o fortalecimento de cada mãe, o entendimento de cada mãe, de cada família, e que esse projeto possa crescer e alcançar mais e mais famílias. Amém. E mais uma vez agradeço, né, por ter aceito o nosso convite. Estamos chegando ao fim. O nosso amigo aqui está dizendo que já vai mais de 40. Porque a mulher gosta de falar. De falar, é. Mas eu tenho certeza que foi um conteúdo que vai engrandecer, né? Vai abençoar a vida de muitas pessoas. E eu queria que a senhora encerrasse, né? Também se despedindo e deixando a palavra que o Senhor tocar no seu coração. Amém. Quero agradecer aqui a toda a equipe, a você, Eliane, pelo esse convite, né? A todo mundo aí que se movimentou, que fez. Muito obrigada, agradeço muito. Eu quero agradecer também aqui a minha equipe, a minha irmã, ela tá aqui, Gisele, que me apoia. Nós não somos nada sozinhos, né? Nós Verdade. Obrigada, Gisele. Amém. Venha quando a pastora vir por aqui, venha também nos conhecer. Vamos lá para Caruaru. E agradecer a cada pessoa que vai estar assistindo, que possa, em nome de Jesus, através da oração, de tudo aquilo que nós falamos, que o Espírito Santo seja além daquilo que falamos aqui ou expressamos, que ele possa te dar o direcionamento necessário, possa te dar o crescimento necessário, que todas as chaves que possam estar trancadas em você, eu quero declarar sobre a tua vida que elas sejam destrancadas, que haja um mover do Espírito Santo, um crescimento de uma forma sobrenatural. Eu quero declarar sobre a vida de cada pessoa que, em nome de Jesus, uma vida constante e firme com o Senhor. Amém. Entendendo que tudo que nós passamos, nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Em nome de Jesus. Amém, amém. Gratidão à senhora. Amém. Foi um prazer ter a senhora aqui. Eu digo senhora por respeito, mas a senhora é muito jovem, né? Somos, né, mulher? Somos, verdade. Somos. Às vezes eu acho que eu já estou ficando velhinha, mas aí... Tá nada. Então, assim... passado. Gratidão mesmo, de verdade. E quando eu for em São Paulo, vou no seu ministério, viu? Com certeza. Se Deus quiser. Quando eu for dar uma passeada em São Paulo, que assim que eu puder, eu vou lá no seu ministério conhecer pessoalmente. Né? E muito, muito obrigada. Estou muito feliz, viu? Em a senhora ter aceito esse convite, ter passado, né? Eu acho assim, essa bênção, essa paz do Espírito Santo para todos que estão em casa. Obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Até.